Aí a gente também tem os airbags, barras de proteção, ó, conforto, direção hidráulica. Antigamente a direção não era aquela mecânica que você fazia força, assim, ó, sair tá suando o veículo. Hoje em dia não precisa mais. Você com, né, é leve, a direção é leve. Hoje em dia as direções aí já tá elétrica, tá mais conforto ainda para vocês aí condutores. Eu posso dirigir o carro descalço? E a moto? Sempre com calçado preso aos pés. Conduzir o veículo com calçados que não são presos ao calcanhar é infração de que natureza? É média. E colocando o braço para fora? É média. Eu tenho que conduzir o veículo, o carro, com as duas mãos no volante. Em qual sentido horário? 9h15 ou 10h10. Eu posso não dirigir assim? Aqui embaixo? Tem uns que dirigem até assim. Põe o banco lá atrás, o braço para fora. Eu não sei como é que consegue, né? E eu não enxergo direito, eu fico lá na frente. Então, para eu poder dirigir. Aí, pensa pra você ver. Aí pode aparecer na prova lá. Quando que eu posso dirigir com apenas uma das mãos? Então eu vou sinalizar ou passar a marcha. Depois disso é sempre com as duas mãos no volante. Quantos volantes tem o veículo? 3. Meu Deus, onde que ela arrumou mais um? Eu achei o cúmulo ser 2, mas são 2, o volante do motor e o volante da direção. Qual é a postura que eu sento para conduzir um veículo de 4 rodas ou mais? É no ângulo de 90 graus. A postura é estática. E a motocicleta? Dinâmica, tem movimento com o corpo. Se eu estou na garupa da motocicleta, o condutor da motocicleta vira o corpo aqui, por exemplo, para a esquerda. O que eu tenho que fazer na garupa? O contrário ou o mesmo? O mesmo, o contrário, você vai tombo na certa. Desequilíbrio, coitadinho. Eu faço a onda da contrária. Jesus, então não dá carona aí nem pro Igor nem pra Laura, porque senão vocês vão cair de moto. Estão falando de motociclistas aí. O motociclista, quando ele para, qual pé que ele põe primeiro no solo? O esquerdo. O esquerdo. O direito está na onde? E o motociclista parado num cruzamento, o que ele tem que fazer a todo momento? Sinalizar, mostrando para os outros veículos que ele está parado ali. Como ele é um veículo menor, ele deve fugir do ponto cego. Ai, desce daí, senão você cai e machuca. Então é do ponto cego dos outros veículos. O que é o ponto cego? Onde os objetos se escondem e a gente não consegue ver. Então aí os motociclistas devem fugir desses pontos cegos. Para a gente poder melhorar os pontos cegos, né, diminuir os pontos cegos, a gente deve ajustar os retrovisores. Principalmente se você não é a única pessoa que usa esse veículo. Se você tem um carro só em casa e você tiver 3, 4 motoristas aí, cada um enxerga de um jeito, cada um tem um tamanho, cada um deve ajustar da sua forma. De uma melhor maneira que você diminui o ponto cego e aumenta a visibilidade aí do vidro traseiro, né? Então, a gente tem os espelhos planos e os espelhos convexos. O plano, qual é a função dele? O que ele faz? Não, contrário. Ele emite a mesma imagem de forma reduzida. Esse que você está falando, qual que é? É o convexo. Ele diminui a imagem, mas amplia o campo de visão. O plano emite a mesma imagem de forma reduzida. E o convexo diminui a imagem, mas amplia o campo de visão. E o que é o ponto cego mesmo? Onde os objetos se escondem. Que veículos devem fugir do ponto cego dos outros? As motocicletas. Como que chama o ponto de entrada e saída de uma curva? Muito bem, então fala alto para nós. Ponto de tangência. Capacete tem prazo de validade? Conforme o
Os motociclistas sempre têm que usar o capacete com viseira ou óculos de proteção. A viseira estando levantada, é infração de que natureza? É leve. Mas se ela estiver trincada, quebrada ou arranhada, é grave. Gravíssima é sem capacete. Aí é gravíssimo, certo? Deixa eu ver. Se eu tenho mais alguma coisa para falar da direção defensiva. Então vamos dar uma sondadinha na matéria, vamos dar uma recordada. Então vamos lá. Qual é a melhor atenção? Se não tiver a defensiva? Difusa. O que é o ponto cego do veículo? Qual que é a base da direção defensiva? Cadê o pH? O que está no cadê o pH? Conhecimento, atenção, decisão, previsão e... Se eu aliar conhecimento com prática, eu vou ganhar... Qual que é a causa maior de acidentes? Quanto tempo leva para ocorrer um acidente? 3 quartos. Aonde que acontece a maior parte dos acidentes? Cerca de quanto? 1/3 de tudo que acidente de trânsito acontece nos cruzamentos. As leis da física admitem erros? Não. Qual é o condutor que mais causa acidente? Não. O homem. Entre o homem e a mulher é o homem. Em áreas alagadas, onde está fluindo o trânsito, quais marchas eu uso? Eu tenho que fazer todo o percurso? Acelerando. E se não tiver fluindo o trânsito, tá tudo congestionado, eu uso o que mesmo? O ponto morto. Da Jéssica morto. Então usa o ponto morto e fica constantemente acelerando o veículo. O que é aderência? Contato ou atrito do pneu com o solo. O que é aquaplanagem? Que fica entre o pneu e o solo. Na força centrípeta, o veículo é jogado para onde? E na centrífuga? No subesterçante, desgarra o que no sub? À frente. E no sobre? Atrás. O que é transferência de massa? Isso, é troca de peso entre os eixos dianteiro e traseiro. Depende de quais fatores? A aceleração e desaceleração. Ofuscamento ou penumbra, uma condição adversa do quê? Da luz. Pneu careca. Congestionamento. Deixa eu ver. Sono, pressa. Feiura. Motorista. Deixa eu ver. Chuva, neblina e cerração. Do tempo. Quando tem fumaça na via, que tipo de luz que eu uso? Baixa. Vento lateral, qual o procedimento? Abrir os vidros de ambos os lados. O que é uma condição insegura? O meio. Um ato inseguro? Condutor. Deixa eu ver. Qual é a menor manobra do veículo? Marcha ré. Qual é a colisão que envolve apenas um veículo e não se sabe os fatores? Qual é o tempo ou a distância que eu devo manter do veículo que está na minha frente? Qual é o tempo médio de reação? 3/4 de 1 segundo. No travamento de rodas, qual freio evita travamento de rodas? ABS, ele é o freio mais eficaz. Qual é a posição que eu conduzo o veículo de 4 rodas ou mais? Estática. E a motocicleta? Dinâmica. Qual que é o sentido horário que eu seguro o volante? 9h15, 10h10. Quando que eu posso dirigir com apenas uma das mãos? Passar a marcha ou sinalizar. Qual é o cinto mais eficaz? O encosto de cabeça evita o quê? O efeito chicote. O motociclista parado no cruzamento, qual o pé que ele põe primeiro no solo? Como chama o ponto de entrada e saída de uma curva? Ponto de tangência. Muito bem. Então, deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu tinha que falar e não falei, que eu esqueci. Qual que é a forma que eu conduzo a motocicleta? Ela é
Ciclomotor, montado. E a motoneta? Sentada. É aquela que vai ter o vão, a Burgman, bis, certo? Tem um vão, não precisa passar o pé que nem cavalos. Certo? Então, essa matéria é a nossa matéria de direção defensiva. Lembra que essa matéria são carga horária de 16 horas. Depois vocês vão ler toda a matéria para mim. E na hora da prova cai quantas questões? 5 questões. É bastante. Então, vamos pegar firme nela, tá? Então, já tá indo, coração? Então, vai com Deus até mais tarde. Então, agora a gente vai fazer o exercício de direção defensiva. São 2. Então, vocês vão olhar para mim quem já fez ou quem não fez e vamos fazer, tá? Então, bons estudos para vocês aí.